Salmo capítulo 10, verso 17, diz assim a palavra de Deus: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalece o coração e lhes acudirás. Essa é uma mensagem temática. Nós não vamos fazer propriamente dito uma exposição desse texto, mas é uma mensagem temática e o tema dela é Mulheres que Clamam. Nós vamos aprender bastante nessa mensagem com algumas personagens, com algumas mulheres que a Bíblia nos apresenta. E Jesus é, na Bíblia, o homem que mais valorizou as mulheres. Ele não se desviava delas. Jesus não impedia que elas se aproximassem dele. Jesus não lhes negava a atenção. Qualquer mulher que pudesse chegar e se aproximar do mestre, ele estava sempre ali pronto para atender. Mesmo numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, como era aquela do Novo Testamento ali no primeiro século. Mas Jesus estava sempre atento às necessidades e aos pedidos de atenção que as mulheres lhe direcionavam. E Jesus não menosprezava as mulheres. Pelo contrário, ele sempre que podia, ele dava ou direcionava a sua atenção para elas. Antes, pelo contrário, Jesus tinha inúmeras seguidoras. A gente vê ali no primeiro capítulo de Atos, a gente vê ali também em Lucas capítulo 7 e 8, a gente vê algumas mulheres e nos registros bíblicos registra que havia dentre aquela multidão que seguia Cristo um número muito grande de mulheres. E algumas nós conhecemos o nome delas: Maria Madalena, Maria, Marta, entre outras mulheres que amavam e seguiam a Cristo. Outras, em sua grande maioria, são mulheres anônimas. Mas nem por isso, o fato delas serem anônimas, nem por isso a história dessas mulheres ditas anônimas, cujos nomes não nos são revelados, é menos interessante ou menos maravilhosa para nós. E hoje nós iremos conhecer, ou vamos falar um pouco, não de uma dessas anônimas, mas de 3 mulheres anônimas. Elas entraram para a história como mulheres que pediram, como mulheres que clamavam ao Senhor. Cada uma fez ao seu modo, mas a todas elas o Senhor atendeu. A todas elas. E a primeira delas é uma mulher que pede sem falar absolutamente nada. Uma mulher que pede sem palavras. Ela está ali registrada em Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 15. E essa mulher, ela é conhecida como a viúva de Naim, ou a viúva da cidade de Naim. E a palavra Naim, no hebraico, é uma palavra que significa aconchego ou que significa consolação. E essa mulher estava realmente numa situação muito difícil. Diz o texto que ela estava, quando encontrou com Cristo, no caminho do cemitério para enterrar o seu único filho. Ela já não tinha mais marido, porque ela era viúva, e também estava ali no velório ou no sepultamento do seu único filho. E a viúva, ela era uma viúva e ainda por cima estava enterrando o seu único filho. Ela seria uma séria candidata a viver numa miséria social, pois as viúvas daquela época, elas se tornavam empobrecidas, e esta ainda por cima tinha um agravante na sua situação, porque ela iria ficar absolutamente sozinha, ela iria ficar sem filhos. Ela enterrava o filho morto,
mas ao mesmo tempo ela participava do seu próprio velório. Era um velório social e, por fim, um velório financeiro. Ela precisava de consolo naquela pequena cidade chamada Naim. E ela estava ali, ao lado do caixão do filho, amargando a sua dor, sendo conduzida por uma multidão, sem se dar conta daquilo que acontecia no seu redor. E de repente, na entrada da cidade, uma outra multidão, conduzida por um homem, se encontra com aquela multidão que era conduzida por uma viúva e o caixão do seu único filho. E diz o texto que, sem que precisasse dizer uma única palavra, Jesus olha para aquela mulher e se compadece dela. E diz a Escritura que Jesus se aproxima dela e diz: não chores. Interessante que essa ordem de Cristo parece um pouco fora de contexto, porque Jesus olha para uma viúva que está ficando só, que está enterrando o seu único filho, e simplesmente diz: não chore. A gente fica imaginando essa cena. De repente a viúva ergue os olhos e contempla aquele homem até então desconhecido naquela pequena cidade. E Jesus, diz o texto, que ele toca no caixão e o jovem morto se assenta e é restituído à sua mãe. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos, é que não importa o quão barulhento esteja ou está a multidão que acompanha a gente, Jesus sempre escuta o clamor daqueles que são o seu povo. A multidão que estava chorosa, acompanhava a morte, ela foi silenciada pelo solo da ressurreição. Jesus toca naquele caixão e simplesmente aquele jovem obedece a ordem não pronunciada de Cristo e simplesmente ele ressuscita. A dor e a angústia daquela mulher gritaram aos ouvidos de Jesus e simplesmente Jesus olha para ela e diz: não chores, aquieta teu coração, mulher, eu sou a vida, eu estou aqui, por isso você não deve chorar. E uma outra personagem, meus irmãos, que nos chama a atenção também nas Escrituras, é uma mulher que, ao contrário dessa que pediu silenciosamente, a Bíblia agora nos mostra uma outra mulher que pede aos gritos, desesperadas. Ela faz muito barulho. Se encontra em Mateus capítulo 15, verso 21 até o 28. E esta segunda mulher, diferente da primeira que nós acabamos de contar a história, ela é barulhenta. Ela é a personagem mais enigmática da Bíblia para mim. E eu sempre que falo desse texto, eu digo que essa passagem fala muito ao meu coração. E eu considero, pessoalmente, um dos textos mais difíceis de se interpretar. Enquanto a viúva apenas chorava em silêncio e foi encontrada por Jesus, essa mulher estrangeira que Mateus registra, ela berrava atrás de Cristo e aparentemente ela era ignorada por Cristo, também pelos discípulos. E a pergunta que eu fico pensando é: por que Jesus pareceu ser tão indiferente para essa mulher? Por que Jesus foi aparentemente tão rude quando tratou com ela? E ela, em alta voz, gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pedido daquela mulher era urgente. A sua filha estava possuída por um demônio. Ela estava desesperada por sua incapacidade de ajudar a sua própria filha. E seus apelos repetitivos: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esses apelos que se repetiam aos gritos, pareciam não serem ouvidos por Cristo, mas antes incomodavam aos discípulos. E eles chegam para Cristo e diz: Senhor, essa mulher nos perturba, queres que nós a dispersamos, quer que nós mandemos ela embora? E Jesus
fica quieto, fica calado, e a mulher insiste nos pedidos, e ela demora, e a demora de Jesus para atendê-la faz, na verdade, que os discípulos aprendam algo. Primeiro, que a fé dela já fora dita aos gritos: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez o preconceito, talvez o incômodo por se tratar de uma mulher e ainda por cima estrangeira, talvez pelo fato de estarem cansados da caminhada, talvez esses discípulos não percebessem as verdades gloriosas que essa mulher estava gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando Jesus decide então atender, Jesus não é menos suave com ela. Jesus olha para ela e simplesmente diz: não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. E ao ouvir isso, talvez os discípulos tenham pensado algo do tipo: tome, acho é pouco. Porque essa mulher perturbava, essa mulher gritava. Como é que pode essa mulher estrangeira ousar interpelar a nós homens judeus? Como é que ela é tão ousada a ponto de fazer isso? A resposta de Cristo foi boa, a resposta de Cristo foi na medida certa. Porém, a resposta que ela dá ao Senhor é essa resposta, meus irmãos, que tanto me maravilha o coração. Ela olha para o Senhor e diz: sim, Senhor, é verdade. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso está registrado em Mateus 15, verso 27. E a minha pergunta que eu faço para você, mulher, eu faço para você, meu irmão, nessa noite é: aonde você está sentado agora? Você está sentado na mesa ou você está sentado debaixo da mesa? Aonde você se encontra nesse cenário que a própria mulher diz ao Senhor: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não se fez parecer melhor do que era. Ela disse: sim, Senhor, me deixe comer pelo menos das migalhas que caem da mesa. Cristo agora, meus irmãos, olha para aquela mulher e dá a resposta que ela buscava. Jesus olha para ela e diz, no verso 28 de Mateus 15: ó mulher, grande é a tua fé. No caso dessa mulher, o aparente conflito com Cristo era apenas externo, ele não era real. O conflito verdadeiro foi com a sua fé. Era isso que Jesus estava testando e ela foi aprovada. Quando sua fé tornou-se vitoriosa dentro dela, esta mulher tornou-se vitoriosa com Cristo. Ela já não estava mais embaixo da mesa, mas agora ela estava na mesa. E a lição, meus irmãos, para nós nessa noite, minha irmã querida, às vezes é preciso clamar, e clamar bem alto, clamar em plenos pulmões, como essa mulher fazia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa mulher foi atendida. E essa mulher, então, ela saiu, vamos assim dizer, de uma posição inferior e foi tratada agora de igual para igual. Ela sentou-se na mesa do Senhor. E a terceira mulher que a gente vai estudar nessa noite é uma mulher que pede com atitude. Ela se encontra registrada em Lucas, capítulo 7, dos versos 36 aos 50. Essa é outra história que fala muito no meu coração. Foi sobre esse texto que eu preguei a primeira vez na minha vida. E ele fala muito ao meu coração. Já preguei algumas vezes sobre esse texto e aqui estou eu novamente refletindo com eles, juntamente com os irmãos. E o cenário aqui é a casa de um fariseu, um homem importante, um homem religiosamente importante, um homem que formava opiniões ali na região em que ele estava. E aquela mulher
que está registrada nesse capítulo 7 de Lucas, ela é corajosa, ela é ousada, ela tem atitude, ela entra no recinto, na casa desse fariseu, e sem pensar e sem esperar nenhuma retaliação, ela não pensa em nada e vai direto, exatamente ao encontro daquilo que interessa, que era os pés do Senhor Jesus. E eu fico imaginando então a cena, uma pecadora, uma mulher prostituta, ela entra no recinto e, independentemente dos murmúrios que ela vai ouvindo, ela segue firme como um rei caminhando para a sua coroação, como uma noiva em direção ao noivo. E aqui eu abro um parênteses para que você possa entender melhor esse texto. Você pode pensar, como é que uma mulher do povo, uma prostituta, ela tem acesso a um jantar privado como era esse? Talvez você não saiba, mas apenas para que você entenda, era costume no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, no primeiro século, quando se dava um jantar com convidados ilustres, ou um jantar político, vamos assim dizer, era comum que os lugares ao redor da mesa, eles fossem selecionados para aqueles que são de fato participantes e convidados do jantar. Porém, o recinto, ele ficava aberto ao público para que você pudesse ver. Você ficava ali num ambiente cheio de pessoas, mas apenas os convidados sentavam à mesa. Apenas os convidados poderiam comer e participar ali do jantar. E esse era o cenário. Então, muito provavelmente, a casa do fariseu estava aberta, porque ele não estava só com Jesus. Tinha ali muitas outras pessoas. E no final, mais ou menos ali no finalzinho do texto, você vai ver que há um murmúrio entre as pessoas que estavam ali vendo aquele jantar, quando Jesus dialoga com essa mulher. E ali ela não se importa, à medida que ela vai dando os passos em direção a Cristo e ao fariseu, as pessoas vão dizendo algo do tipo: como é que ela ousa entrar? Vocês estão vendo quem está chegando? Olha, com que coragem, que ousadia, como é que ela pode? Ela não deveria estar aqui. E aí ela deve ter sido muito rejeitada, mas ela não se importa. Ela simplesmente, com muita atitude, com muita coragem, com muita consciência daquilo que havia acontecido no seu coração, ela entra corajosamente, como eu disse, como uma noiva, entra triunfante, gloriosa, em direção ao noivo. E ela não se importa com o dono da casa, que era o fariseu, e nem com julgamentos. Ela simplesmente continua andando. E ela não se incomodava, pelo contrário, ela incomodava. E o que queria mesmo era acomodar a sua alma. Ela queria aquietar o seu coração. Ela queria receber de Cristo a doce paz que apenas a salvação nele é capaz de dar. E o que acontece, meus amados irmãos, quando essa mulher alcança o destino, quando ela se aproxima de Cristo, que ela se joga aos pés do Senhor, o que é que acontece? Ela simplesmente chora, diz o texto. E num gesto de sincera humildade, ela enche aquele ambiente com duas coisas. Primeiro, o perfume do conteúdo do vaso de alabastro que ela carregava. Ela rompe aquele vaso, derrama o perfume nos pés de Jesus. E a segunda coisa que enche aquele ambiente é da sua mensagem. E a mensagem que ela pregava ali era: eu sou uma pecadora e preciso do perdão de Cristo para poder ser salva. Mas ela se posiciona num local certo, aos pés de Cristo, por detrás do Senhor, diz o verso 38 do capítulo 7 de Lucas. Ela não fala, pelo contrário, ela age, ela confessa os seus pecados, ela adora ao Senhor, ela oferta algo precioso para ela. E a maior lição deixada por ela então foi: primeiro, só ela
Só ela sabia o valor do perfume que estava no vaso. Mas o vaso, ali nessa história, o vaso era ela. E ao quebrar-se, ela derramou-se com ele. Derramou-se aos pés de Cristo. Os seus dilemas, derramou-se aos pés de Cristo. Os seus pecados, derramou-se aos pés de Cristo. Os seus problemas, derramaram-se aos pés do Senhor. As suas frustrações. Mas também saíram desse vaso arrependimento, contrição e louvor. E eu fico sempre, quando eu imagino nesse texto, eu fico imaginando perfume tomando conta de toda aquela sala, um silêncio absoluto e total, onde talvez desse para ouvir apenas os soluços daquela mulher, né? E talvez os gritos estrondosos dessa mensagem de pedido de perdão, dessa mensagem de Senhor, eu estou aos teus pés, eu preciso do teu perdão. E ali, meus irmãos, naquele cenário, a gente vê que a prostituta havia encontrado muito mais do que um homem. Ela havia encontrado o rei, ela havia encontrado o seu Salvador. E ela fez isto sem falar, ela fez isto sem gritar, ela fez isto apenas com uma atitude. E a lição que essa mulher deixa para cada um de nós é: às vezes precisamos agir, sair do lamaçal do pecado em que nós nos encontramos. E qual a conclusão que a gente chega quando a gente olha para essas três mulheres, mulheres anônimas, mulheres cujos nomes foram poupados na história, mas mulheres que nos faz pensar sobre algo. E o algo que essa mulher nos deixa é que Jesus é o único que pode fazer a interpretação correta do coração de uma mulher que clama, do coração de uma mulher que pede. Por isso que Jesus, ele entra para a história como um dos líderes da humanidade que mais respeitou as mulheres, que mais compreendeu as mulheres. E às vezes a nossa dor é tão grande que nós não podemos expressar em palavras aquilo que nos incomoda, aquilo que nos fere o coração. E eu deixo para você então o conselho que essas mulheres fizeram: ergam os olhos, olhe para Cristo e Ele irá se compadecer de você e vai ressuscitar a tua vontade de viver. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso desespero é tão intenso que nós não podemos mais guardá-lo. É preciso extravasar, é preciso que a gente coloque para fora aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz chorar. E a dica que essas mulheres deixam é: faça isto para Cristo Jesus. Faça o mais alto que você puder, até que Ele pare e Ele te atenda, tal qual aquela mulher Ciro-fenícia fez. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes o desejo de ter um encontro com Cristo é tão urgente que nós não devemos reparar nos protocolos de etiquetas, como fez essa mulher prostituta. Ela simplesmente entra, ela simplesmente rompe os padrões da época, ela simplesmente rompe todos os protocolos de etiqueta e chega até Cristo. É preciso uma atitude, caminhar na direção de Jesus, independente de como estamos, independentemente de quem somos e independente também daqueles que estão nos olhando e nos apontando. Vocês viram quem chegou, vocês viram quem está caminhando. E tal qual Simão fez, se este homem fosse profeta, ele saberia quem e o que é essa mulher que o toca. Jesus ainda é o mesmo. Ele está atento àquilo que as mulheres clamam. Ele está atento ao clamor das mulheres anônimas como você. Ele está atento àquilo que seu coração pede. Ele está atento àquilo que sua voz clama nas madrugadas, aquilo que a sua voz chorosa
pede e clama, continue clamando, continue pedindo que esse Jesus que atendeu a viúva de Naim, esse Jesus que atendeu aquela mulher Ciro-fenícia, esse Jesus que deu a paz a essa mulher que era prostituta, esse Jesus também é capaz de atender a tua oração. E sabe por quê? Porque Ele te conhece muito bem, Ele te conhece exatamente a tua dor, Ele conhece aquilo que seu coração quer. Para isso, basta que você clame com fé, clame com desejo de estar ali aos pés de Cristo. Clame sabendo que Ele é de fato Senhor dos senhores. Clame sabendo que Ele é o único que pode te levar para a paz, como Ele levou a todas essas mulheres. Portanto, que as nossas mulheres da nossa igreja, e você, mulher que nos assiste, que você possa entender que não há conquista maior que você possa ter ou que você possa alcançar fora de Cristo. Jesus é o único que pode assegurar uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida de sucesso, onde tudo aquilo que você conquista é de fato permanente, não é nada passageiro. A gente vê muita coisa hoje sendo pregada, o feminismo crescente no meio da igreja, que nós possamos clamar ao Senhor para que as nossas mulheres elas possam ser livres desse conceito, livres dessa ideologia, mas elas possam aproximar-se de Cristo, sabendo que Ele e mais ninguém pode fazer a interpretação correta daquilo que o coração de uma mulher deseja, porque cada um deles foi criado por Ele, porque Jesus criou todas as coisas, por meio dele e para Ele tudo que foi criado foi feito. Então, o seu coração, mulher cristã, o seu coração, mulher que nos assiste, ele foi feito por Cristo e, portanto, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece os teus desejos, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Para isso, basta que você o reconheça como Senhor e Rei da sua vida. E foi isso que essas mulheres fizeram. Mulheres anônimas, cujas histórias estão registradas na Bíblia para toda a eternidade. E você, muitas vezes, briga e rompe com tantas coisas, tentando gravar o seu nome na história, tentando fazer com que você se reafirme ou conquiste o seu espaço. Mas lembre-se que foram essas mulheres anônimas que deixaram uma lição grandiosa e que conseguiram alcançar aquilo que nós mais precisamos, que é o perdão de pecados e a salvação em Cristo Jesus. Portanto, que o teu coração se aquiete em Cristo e que isso também possa ser uma realidade no coração de nós homens, no coração da igreja, que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele é o único que pode nos acalmar e nos tranquilizar a alma. Portanto, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.